É quarta-feira e a gente acaba de começar mais uma live surpresa aqui na Expo Revestir. Lógico, recebendo um monte de gente legal, um monte de gente com história boa para contar, porque sem isso a gente não faz esse programa, sem ideias inspiradoras a gente não sai do canto. E agora a gente já começa, já para chamar o Thiago para conversar comigo e também trazer um monte de novidade que o Thiago também vai apresentar o pessoal que a gente vai entrevistar hoje, a turma que a gente está trazendo de gente legal para conversar. Deixa eu ver se ele consegue entrar aqui comigo. E também... Oi, Thiago, tudo bem? Boa noite. Como é que você está? Tudo bom? Eu tô bem, e você? Tudo jóia. A gente fez uma live hoje à tarde, gente, na Anfacec, foi um sucesso com o pessoal da Estante Pro. Quem não conseguiu ver, passa lá no canal da Anfacec e seria legal. youtube.com/Monser. Exato, para a gente conhecer aí todo o plugin, né, do SketchUp da Isso. Estante Pro que a gente fez hoje à tarde. Foi muito legal, muita informação bacana para a indústria e para os arquitetos, enfim. Mas, Thiago, vamos falar hoje o que é que a gente vai trazer de coisa Vamos. boa. Hoje a gente tá na nossa semana refresh de criatividade nessa semana. Então a gente tá sem um tema fixo. Os temas são livres essa semana. Então hoje os nossos convidados vão trazer uma noite muito inspiracional. Então, são dois convidados muito legais que a gente vai trazer hoje aqui para conversar com você, que vai ser super bacana. O primeiro é o Leonardo Latavo, da Latug. Olha, eu já estou invertendo todos os nomes. É o Leonardo Latavo, da Latug. Ele vai mostrar toda a versatilidade dos seus trabalhos como designer, em parceria com o Pedro Mug. Então, assim, tem muita coisa bacana que ele vai mostrar, a gente vai ver. É ou não é, Simões? Exato, até porque Estou um pouco ansioso para ver as coisas. Exato, até porque ele também está trazendo, Thiago, umas intervenções que eles fizeram fora do país, bem impactantes, e nada como a gente conversar com o criador dessas instalações, né? Sim. Então, estou louco para saber os bastidores, como foi montar aquela coisa gigantesca num lugar sensacional que vocês vão descobrir daqui a pouco. Mas também tem mais novidade. Conta aí, Thiago. Tem. E tem mais uma convidada também que eu já conheço, acho ela super gente boa, super boníssima. Ela esteve com a gente nas últimas Expo Revestir e eu gosto bastante, que é a Carol Cantelli. A Carol Cantelli, olha que eu nem sabia dessa história, depois que eu fiquei sabendo, que de vendedora de loja de revestimento, ela era vendedora de loja de revestimento, você acredita? Ela se transformou numa das maiores influencers digitais do nosso setor. E muita gente faz os cursos dela, muita gente participa junto com dos eventos que ela participa, né? E é muito legal, ela tem muita coisa legal para falar pra gente, bem bacana. Legal. O Thiago, que é bacana também, que essa experiência que ela teve trabalhando em loja, por isso que eu trouxe a Carol para conversar com a gente aqui, essa experiência que ela teve em loja de revestimento, ela ficou ninja nessa coisa de porcelanato, nos revestimentos para casa. Então, isso fez com que ela começasse a dar dicas no Instagram e ela começou a ganhar seguidores. Menino, virou uma coisa incrível. Então, essa história a gente também vai contar já aqui. Mas eu já quero pedir para o Leonardo Latavo dar um oi para mim, que eu vi que ele já está por aqui, porque eu acho que ele está ele está na Latug, no Instagram da Latug. É quase um trava-língua, né? Leonardo Latavo, gente, da Latug. Mas é incrível isso, sabe? Eu acho, é incrível, eu achei demais. Você sabe que eu achava que essa marca era internacional devido ao design, então ela é brasileira, mas sim, eu vou saber de tudo. Olha ele aí, tá? O Leonardo, ótimo, já te chamo, tá? Thiago, tem algum recado pra gente? O recado é para vocês conferirem a live da Estante Pro que a gente fez hoje às 4 da tarde no canal do YouTube da Anfacer. Simone já falou, mas eu gostaria de repetir, que é youtube.com/Anfacer. A Estante Pro... o Estante Pro, desculpa, é um plugin para o SketchUp que ajuda muito, muito, muito arquitetos e a indústria também. Então, você que é da indústria vai saber o produto para quem você está vendendo, onde está vendendo, a quantidade que está vendendo. E você, arquiteto, vai poder especificar de maneira muito mais fácil e rápida. Então, se você puder assistir a live, vai ser ótimo, tá bom? Tá bom, Thiago. Então, vamos à luta. Deixa eu entrevistar
essa gente bonita de Deus, para a gente seguir o nosso caminho, tá bom? Tá bom. A gente se fala Boa então live. amanhã, tá? Obrigado Tá para bom. nós. Fica aí comigo, não some não. Opa, o que é isso? Tô aqui. Opa! Espera ainda que eu dei um negócio aqui, fui clicar para te tirar. Tchau, Thiago. Vamos lá, gente. Deixa eu chamar então. Eu vi que tá aqui, Latug, vem falar comigo. Leonardo Latavo, vem falar com a gente agora. Eu quero saber um pouco mais desse designer incrível, dessa turma que cria aí coisas sensacionais, um designer. Opa, tudo bom? Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo Seja bem? bem-vindo, tudo jóia. Nossa, que bom, que prazer falar com você, viu? Estamos É, aqui. Vamos eu lá. acompanho o trabalho de vocês já faz um tempo. Inclusive, eu estava até comentando com o Thiago que eu achava que a Latug era uma. Me corrija, tá? Era uma marca internacional, né? E eu acho que não é. E aí eu queria conversar sobre isso, eu queria que você se apresentasse para a gente começar o nosso bate-papo com muita gente que não te conhece, que está aqui acompanhando a gente. E contasse um pouco da tua trajetória junto com o teu sócio, né? Que é o Pedro Mug. E a gente começasse a desenrolar essa história bacana aí. Boa noite. Obrigado pelo convite. Estamos aqui conversando, falar sobre coisa boa que é design, né? Bom, eu sou Leonardo Latavo, um dos sócios fundadores da Latug, como você mesmo falou, junto com o Pedro Mug, né? O nosso estúdio é originalmente do Rio de Janeiro. Ambos somos cariocas, temos mais ou menos uns... Nosso primeiro móvel tem 20 anos de idade, completou ano passado. E agora o Pedro está em São Paulo, eu estou no Rio, a gente está em dois estados a questão da marca ser internacional é uma construção que está sendo feita agora. Quer dizer, ela é originalmente brasileira, mas ela vai se tornando uma marca internacional em termos de conhecimento, né? Por que Então, não, né? então, lógico, mas sabe o que eu achava? Eu sempre achei que fosse. Primeiro que o nome, ele tem essa sonoridade internacional e também o design de vocês, né? Eu vou mostrar aqui, inclusive vou puxar algumas produções que aí você também apresenta para mim, que eu não conheço tudo, mas também apresenta para o público, né? Bom, então, você está falando do Rio de Janeiro, o que é bacana para mim também, porque a gente está conversando com gente do Brasil inteiro, mas eu queria que você explicasse um pouquinho as criações. Eu jogo as peças aqui, inclusive você vai perceber que eu flipei algumas fotos, porque justamente a peça ia ficar atrás de mim, tá? Aquela intervenção que vocês fizeram fora. Então, por isso eu já peço desculpas, mas porque senão eu não ia mostrar a intervenção em si, tá bom? Mas me conta desse design de vocês, essa sinuosidade, a mistura de materiais. Como é que vocês trabalham? Como que vocês chegaram nesses resultados? Bom, primeiro, contextualizar um pouco, né? Pedro e eu, a gente é amigo de longa data, época de faculdade, né? De faculdade de arquitetura. E só que ambos tínhamos uma bagagem muito artística, né? Quando eu conheci o Pedro, ele era um pintor de pintura a óleo fazia painéis azulejados e coisas, né, grandes, pinturas lindas, né? E eu estava mais atuando no campo da escultura, né? Fazia coisas com pedra, com metal. E a gente foi encontrando no design de móveis um denominador comum para a gente fazer nossa troca artística, né? Legal. E então começamos como um hobby, sem nenhuma pretensão de ter uma empresa naquele momento, era a mera necessidade de criar. Eu acho que muita gente do meio criativo simplesmente começa a fazer isso por necessidade, quase uma necessidade fisiológica, né, de se expressar, enfim, né? Então, se eu não tivesse uma empresa de móveis, que 5 anos depois da gente começar essa história, a gente oficializou e criou a marca Latug, mas se eu não tivesse isso, eu faria isso como hobby, como necessidade, enfim, né? Então, ainda bem que isso virou nossa atividade principal. E a gente fez juntos algumas peças lá
no século passado, literalmente, né? 1900 e alguma coisa, e 1990 e alguma coisa. E foram peças super bacanas que a gente tem até hoje na nossa coleção, que a gente faz parte, que a gente vende, que está na nossa loja, enfim. Então foi bem bacana saber que 20 anos depois elas seguem aí, atuais né? E consistentes, né? E então, assim, essas primeiras peças que a gente fez foram o que traçaram a nossa base para o resto dos anos. E o que era isso? Primeiro, um caráter muito experimental, tá? A gente fazia as coisas na oficina, com as nossas próprias mãos, sem nenhuma referência, sem se referenciar muito em outros móveis, né? Então as soluções vinham de uma certa materialidade que a gente tinha que ir buscando, né? Fora de um campo de fornecimento de materiais que fossem comuns aos móveis, né? A mobiliário, né? E a outra coisa que a gente foi trazendo muito clara, foi se forjando muito clara na nossa cabeça, era a ideia da contextualização, da narrativa, de criar peças, móveis, objetos, que tivessem uma carga cultural muito forte, tivessem uma história para contar, que não fossem simplesmente móveis bonitos, ergonômicos, né, funcionais, né, isso tudo, obviamente, sempre presente, mas que tivesse esse discurso, que muitas vezes é mais comum até no campo da arte, né? Fazer arte hoje sem significado, né? É muito... não faz Vazio, sentido, né? né? Eu tô certo. É vazio, né? Então a arte já superou um pouco essa história da estética pela estética só, né? Então a nossa curtição era essa e segue sendo, né? E a gente acredita que com isso a gente, desculpa, tô aqui. Tudo bem, não tem a problema. gente segue aí até hoje sendo fiel a isso, a gente acredita nisso e a gente acredita nesse valor cultural do design. Eu acho que tem sido bem aceito, tem traçado bem a nossa história, a gente imagina, assim, quando nos perguntam como que a gente quer ser reconhecido, é muito mais por essa característica, né, essa característica dessa dimensão da narrativa, do que pelo um estilo formal, vamos dizer assim, tá? O estilo formal é uma consequência disso, claro, então no início a gente fez móveis muito relacionados ao Rio de Janeiro, né, a natureza, aí começamos a derivar para a arquitetura, depois a gente derivou muito para a ideia de design fusão, foi uma coisa que a gente trouxe, que foi super bacana, que trabalha muito a ideia de miscigenação, sincretismo, então fenômenos sociológicos brasileiros, né, que a gente foi traduzindo em móveis, em formas de móveis. Bárbaro. Quando você, desculpa eu te interromper, mas é porque eu fico muito curioso e você vai me perdoar, mas eu vou te interromper sempre porque minha curiosidade... Claro, por favor. Além da sinuosidade, tem essa questão eu vejo que vocês trabalham com madeira, vocês trabalham com materiais diferentes, né? E que não é todo material que vai trazer a sinuosidade, por exemplo, que tem todo o Rio de Janeiro traduzido em móvel, vamos dizer assim, porque tem muita inspiração, como você falou. Quais os materiais que vocês se identificam mais para trabalhar e extrair melhor essas ideias que vocês têm? Desde o início, essa é uma boa pergunta, até uma pergunta recorrente, né? Porque materialidade, né? No final das contas, tudo cai na materialidade, né? Desde o início da Latug, a gente discutia internamente, né, se a gente ia se especializar em marcenaria, que é quase uma tendência natural de um designer brasileiro, né? Trabalhar com o que a gente tem de mais valioso como materialidade, né? Que é a nossa madeira, né? Mas a gente decidiu que a gente queria ser especializado em projeto, em ideias, em soluções de desenho, soluções de desenho industrial, não soluções para marcenaria, por exemplo, ou para um material específico, né? Então a gente nunca se especializou em um material específico. A gente
num primeiro momento, como a gente não tinha nem... a gente trabalhava, fazia nossas próprias criações com nossas próprias mãos, a gente trabalhava com o que tinha à disposição. A gente começou a experimentar madeira, metal, vidro, estofamento, um pouco de tudo, né? E claro que alguns aninhos depois a gente começou a receber muito a demanda da indústria, né, da indústria das melhores empresas de móveis do Brasil, né, ultra estruturadas e tecnológicas, para desenhar para eles. Então o nosso trabalho, aí sim, foi exatamente, pegou na veia a ideia de um trabalho de projeto. E aí o que mais nos agrada, mais do que se eu disser que eu gosto mais de trabalhar com madeira, metal ou qualquer outro material, na realidade o que eu gosto mais é do desafio, né? Do Bom, desafio. nesse momento você tem que se desprender, né? Porque era uma coisa que você fazia ali no seu, vamos dizer, ateliê, na sua oficina, você teve que fazer em uma escala maior, em termos de quantidade, sem controle na produção, no sentido de você vai, por mais que você esteja perto, tem um momento que você tem que sair, a coisa tem que andar, né? Isso não te causa uma angústia? É, o trabalho de criação, né? Trabalhar com criação, é, a, a angústia, o lazer, o prazer, o encantamento, né? As ideias andam todas juntas, né? Elas coexistem na cabeça e servem de alimento, né? Para criar, né? Então a gente acaba que é só uma coisa que fica 24 horas por dia, às vezes aparece uma ideia atravessada no meio de uma madrugada, eu perco o sono, e já aprendi a conviver com isso, né? Mas, mas a gente se empolga o tempo todo. Mas então, assim, nesse contexto, eu acho que o material que a gente gosta mais de trabalhar é justamente o imaterial, né? Que é, Então, são as sensações, o que ela pode trazer, a relação objeto e pessoa que vai usar, exato, né? Bárbaro. exato, exato. É por aí, é por aí. É, Enquanto eu estou falando contigo, eu estou mostrando algumas criações. Se você quiser parar em alguma delas para comentar, você fica à vontade, tá bom, Léo? Porque eu claro. vou mostrando que é para as pessoas terem uma ideia do que significa na prática o teu trabalho, tá bom? Mas Tá. olha só, gente, para quem está chegando agora, eu estou fazendo, a gente está na live surpresa de hoje, a gente está fazendo uma semana refresh de criatividade. Eu estou conversando com o Leonardo Latavo, da Latug. É uma marca carioca, que eu acabei de saber, achei que era internacional, ele me enganou direitinho, mas graças a Deus é brasileira, é carioca. E entre as coisas que esses meninos fizeram, ele e o Pedro Mug, que é o sócio dele, ano passado, foi ano passado, exato, porque esse ano não teve. Ano passado eles fizeram foi ano passado, o Léo, vocês Retrasado, fizeram retrasado. retrasado, uma super intervenção na Semana de Design de Milão, assim, super ousada, em plena do Omo, que eu vou trazer essa foto agora para vocês entenderem o tamanho da bronca que esses caras fizeram. Ó, dá um look nisso, tá? É uma cadeira gigante, essa cadeira se chama Pantoche, né? Se eu tiver errado, me corrija. Mas essa cadeira se Certo. chama Pantoche, eles fizeram uma instalação na Semana de Design de Milão, naquela praça gigante em frente à Duomo. E a brincadeira era enorme. Daí ele e o sócio, né, e o Pedro. E eu queria que você me contasse de como surgiu essa ideia e também, Léo, bastidores. Eu sou louco por bastidores. Como foi montar uma bronca dessa idade, desse tamanho, em plena Duomo? Vamos lá. Olha, essa é uma poltrona nossa, né? A poltrona Pantoche, né? Que ela obviamente existe em escala real para uma pessoa normal sentar. É um grande sucesso de venda, né? De comercial, de mídia, enfim, né? Nos representa muito bem, né? Então, para contextualizar, primeiro, a poltrona Pantoche foi criada em 2000, foi lançada em 2008, né? E uma coisa importante dela, mais do que as formas, é o conceito que ela traz, que é um conceito de design fusão,
que é um conceito que eu venho trazendo nos meus croquis desde 2003, tudo, e a gente lançou a ideia de peças de design que são a fusão do desenho de outras duas peças, né? Então a Pantoche, é a fusão de uma cadeira do Panton com uma cadeira do Macintosh, né? Ambas, a do Panton é de 1960, todo mundo conhece, aquela forma Claro, de que fibra de vidro, incrível isso, que história da incrível. Vitra. É, muito, muito legal. E a do Macintosh é uma de 1900 e pouco, né? Design escocês, Charles Macintosh, né? Que tem uns ripados, né? Não sei se tem uma imagem disso aí, mas enfim. Então, esse conceito de design fusão é uma das coisas que tem muito a ver com a nossa questão de narrativa, de brasilidade. Então, a gente estava falando de sincretismo religioso, miscigenação, essa história toda, né? E aí, Brasil, né? Falando de Brasil, né? Brasil na veia. Brasil na Total. veia. Só que, obviamente, colocando isso não de uma maneira óbvia, né? Não vou botar um negócio, uma pena, um chapéu de Carmen Miranda em cima do Não móvel. precisa, não precisa Não disso. precisa, né? Acho que não é por aí, né? Não. E aí, anos depois, veio a ideia eu fiquei na cabeça vários anos com a ideia de fazer uma peça, uma versão gigante dessa poltrona. Foi um sonho, assim, uma vontade, né? E entre a ideia de fazer isso e executar, tiveram alguns anos aí com isso dormente, né? Isso veio à tona numa atividade acadêmica, né? Eu sou professor em várias universidades, enfim, né? Em cursos de pós-graduação, o Pedro também, enfim, né? E aí foi numa atividade acadêmica com alunos do Senac do Rio de Janeiro, alunos de design do Senac do Rio de Janeiro, que surgiu a ideia, com apoio do Senac, que a gente trouxe os alunos para fazer um projeto, uma vivência profissional, de entender como é que é trabalhar num ateliê de design e tudo. Então, foram 23 alunos se revezando, construindo durante 2, 3 meses, isso aí dentro da nossa oficina, no Rio de Janeiro. E foi um trabalho super inacreditável, assim, porque a gente teve que ir forjando as soluções na hora, né, para construir nessa escala, né? Jesus. Então foi incrível, né? Então, E assim, como foi de montar cara. lá, Léo? Como foi montar Então, lá? Como foi essa dinâmica? Porque é em plena Praça da Duomo, tem que ter autorização. Vocês montaram de madrugada, em plena semana de design, que a cidade está bombando de gente. Como foi essa história? Eu fiquei passado quando eu vi. legal, legal. Então, essa peça é toda desmontável, né? Ela é produzida toda desmontável. Ele é produzido da mesma maneira que a escala real é feita, só que a escala real ela não é desmontável, né? Essa, obviamente, pela escala tinha que ser desmontável. Então, a nossa primeira montagem foi na Quinta da Boa Vista, no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, né? Que é o bairro do nosso ateliê. É o bairro Imperial. A gente montou no quintal da casa do imperador Dom João VI, né? Que ele Nossa, morava em São que Paulo. Então, chique, foi um que lugar chique. incrível. Foi um domingão no parque, né, naquele gramadão lindo, né, em frente ao museu. O museu pegou fogo depois, né, um ano depois o museu Pois, pegou fogo. gente, Foi, enfim. enfim, uma outra história, né? É. E aí ela foi para eventos no Brasil, foi na Semana de Design do Rio logo depois. Durante a Semana de Design no Rio, foi um estrondoso sucesso. Ela fez uma fila de pessoas, assim, Nossa. esperando meia hora na fila para fazer uma foto, enfim, né? Mas E aí, e pode subir? Dava para subir? pode subir, Pode claro, subir dava para nela. subir. Nossa, Tinha gente, um, tinha uma escadinha, todo um esqueminha para subir, que enfim, né? E todo demais. mundo Vocês postando. bombaram nas redes, bombaram nas redes. Bombou muito, bombou assim, muito Hashtag mais do que a até gente imaginava. morrer. Hashtag até morrer. Hashtag até morrer. Se você pega a hashtag Pantoche e vai um pouquinho para trás, tem uma hora que aparece a mesma foto o tempo todo, assim. Bravo. Que bárbaro, Bom, e gente, que aí, sacada. foi bem legal, foi bem legal. E aí, a questão de Milão, então, né? Sim. Então, isso foi fazendo sucesso, onde parou, era capa de jornal, não sei o quê. E aí a Apex, né, a Apex Brasil, que organiza muitas exposições de fomento ao design, né, que são super Sobretudo o design profissionais, brasileiro, né? design brasileiro, Muitos claro, anos né? fez o Brasil SA e tal.
Exato. Aí fez o Bi Brasil, né? Bi Então a Brasil. Apex, assim, fantástica nesse sentido, né? De fomentar negócios internacionais. E então eles que começaram a ajudar, né? Eles que começaram a vir com a ideia, olha, vamos botar essa peça lá em Milão, Milão. tá? E assim, e vão botar num lugar bacana, começaram a investigar. Então, foi uma operação extremamente complexa, tá? Porque, primeiro, levar para Milão, né? Tinha toda uma embalagem especial, uma vermifugação, tratamento, etc. Questão Provavelmente foi por aduaneira. navio, né? Um despacho de Exato, navio. foi. Questão aduaneira, blá, 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 É muita logística de burocracia, gente. montagem. Por isso que eu fiquei tão passado, sabe? Pois é. E essa peça foi montada com autorização, tá, da Sim, prefeitura eles são super de Milão, não foi? burocráticos com intervenções na rua. Sim, em São Paulo é assim, imagine lá. É. Que Tem uma loucura. coisa muito interessante em Milão, que eles entenderam alguns anos atrás, a ideia de que a cidade, o âmbito urbano, tem que participar das exposições, do salão, etc. Então, praticamente, em Milão, você pode alugar qualquer espaço público. Eu não sabia Você vai. disso. Que interessante. Por alguns Durante mil euros. Exatamente, exatamente. Então a cidade se capitaliza com isso, né? Então por isso que a gente vai na Feira de Milão e tem coisas na rua acontecendo, né? Porque tudo é claro que você não vai botar uma coisa onde vai obstruir o trânsito na frente de um hospital, de um equipamento público que Lógico. não pode, mas eles têm um loteamento lá que você sabe que você pode negociar uma coisa numa praça, numa esquina, etc. Então esse foi o caso, e foi realmente, acho que o melhor lugar de Milão, O melhor foi a lugar. melhor, uma das melhores ações de Milão. Não tem É, quem não passe em frente ao Duomo. Não tem quem não visite esse não tem, lugar. não tem. Então, É no assim, meio do milhares de centro. pessoas fotografando. E o que aconteceu? O que foi muito bacana? Que a gente se preparou, tinha equipe, foi uma equipe linda, lá 3 equipes de filmagem, vários assessores, segurança, etc., para montar durante a madrugada, que era a permissão. E a gente já estava preparado para uma madrugada de Milão, né? Sabe como é que é, né? Daquele Casacão, jeito, né? chovendo, úmida. E foi, assim, uma noite carioca lá. Assim, a Você gente tá estava de de brincadeira. camiseta, Porque é um primavera nesse calorão. período, né? Pois Primavera. é, Nossa, que sorte. Vocês tiveram muita sorte. foi maravilhoso. Não choveu nem um dia. Bárbaro. Assim, foi. Inclusive, aquela edição da Feira de Milão foi uma edição quente. Os brasileiros estavam até reclamando, poxa, Eu comprei vi aqui os casaco meus novo. casacos. Ninguém usou nada disso, né? Tava todo mundo de camiseta aí por Milão, foi incrível, né? E hoje, essa última foto que você mostrou antes dessa, é Aqui, onde ela está desculpa. hoje, né? Essa. A anterior, essa está no terraço da nossa loja em São Paulo, na Gabriel, né? Quem quiser ver ela hoje, vai lá na Gabriel Monteiro da Silva, 248, no terraço da nossa loja, que a gente montou a loja há 2 anos atrás, e ela foi direto para lá depois. Então Que foi para bárbaro. inaugurar nossa loja, foi A concatenado mesma isso. que estava lá em Milão. A mesma que estava lá em Milão. E foi Bárbaro. incrível, porque além de tudo, assim, 2 dias depois da gente montar, a gente estava em Milão, rodando lá, a gente tomou um susto de ver na banca de jornal, na capa do Corriere della Sera, que é o maior jornal da Nossa, o Itália, maior. O melhor jornal de lá. ela estampada na capa do jornal, Nossa. em plena banca de jornal, no espaço de mídia mais concorrido, na O mais semana que eu já mais valorizado. Léo, você não concorrido. chorou? Eu teria chorado, cara, de boa. De Olha, tomei um boaça, susto, assim. viu? Compramos vários jornais, enfim, foi uma beleza, né? Maravilhoso, né? Assim, foi um Meu, susto. assim, E eles imagine faziam se isso sem você te fosse avisar, né? pagar por essa publicidade, Léo. Olha, eu não ia ter dinheiro para pagar por essa Não, publicidade, é muito simplesmente. caro. Vocês foram muito É. assertivos na intervenção. Relembrando aqui. E, Léo, deixa eu falar uma coisa. Inclusive, vocês vão estar, gente, olha só, vai acontecer um evento online chamado Matéria-Prima. Vai acontecer nos dias 11, 13, 18, 20, 25 e 27 de agosto, sempre das 5 às 6h30, que vai reunir vários designers incríveis, inclusive. O Léo vai estar nessas mesas de bate-papo, né? Vão ter
inúmeros temas, mas o tema principal desse ciclo, desse período, de 11 a 27 de agosto, é a madeira. Então, esse encontro vai reunir Adélia Borges, muita gente renomada do nosso meio, o Léo, Mila Rodrigues, Guto Índio da Costa, Maria Fernanda Paz de Barros, nesse período, sempre nesses horários, das 17 às 18h30. Mas quem quiser saber mais, até para ir se programando, vai lá no site, no ciclomatériaprima.com.br ou no Instagram Ciclo Matéria Prima. Inclusive, o Léo vai estar lá. Por isso que eu estou pegando o gancho para já avisar que vale a pena acompanhar, que eu acho que vai ser bem interessante, tá? Mas, Léo, vamos lá. Eu tô louco para ver outros projetos teus. Essa obra, me conta um pouquinho dela, que eu fiquei curioso em saber. Então, essa peça, na realidade a gente chama de Nó, né? É a nossa primeira peça entre Pedro e eu. O Pedro tem outras coisas que ele fez antes, e eu também, outras coisas que eu fiz pré-Latour, mas juntos a gente fez essa peça há 20 anos atrás. Ano passado ela fez 20 anos, a gente relançou ela, tudo. Então, essa peça a gente fez, era um grande nó flexível, de espuma e com um tubo corrugado dentro. Foi dificílimo de chegar nessa equação de ergonomia, de forma, enfim, pode não parecer. E foi aí que a gente começou. Foi o nosso primeiro móvel, e que está aí até hoje. Né? Se for na nossa loja, ele vai estar lá. Aliás, então estou pedindo o endereço da loja, que é Gabriel Monteiro da Silva, qual é o número? A Simone Designer 10 está perguntando. 248. Na Upper Gabriel, lá em cima. 248. Então, Simone, anota aí. Gabriel Monteiro da Silva, 248. Passa lá para ver essa cadeira, hein? Fazer uma foto linda. Legal. Pode falar, Léo, desculpa. Mas essa peça, então, a gente fez. Pedro e eu fizemos isso em 1999. Ela permaneceu escondida, assim, por um bom tempo. A gente não sabia o que fazer com isso, né? Só 5 anos depois a gente foi mostrar numa feira em São Paulo, as feiras que a Marisa Hota fazia, né? Que faz. Sim, paralela, né? Exato, a gente debutou lá antes de existir a Paralela Móvel, inclusive, ela só de objetos. E foi uma peça a gente fez, assim, inclusive até antes daquele sofá dos irmãos Campana, né? Que é aquele sofá lindo, todos nós, né? Essa peça precede aquela em uns 2, 3 anos, né? A foto dela na nossa loja em São Paulo. Lindo, né? Lindo. Então foi uma super curtição, a gente estava trazendo toda a nossa questão experimental, a nossa questão visceral, de sinuosidade, curva, né? De um pouco daquela desmaterialização do móvel, né? Isso, então, Pedro está falando que era Craft mais Design o nome da feira, né? Exato, era essa. A feira Craft mais Design foi a única feira que a gente, que era da Marisa Hota, que depois virou paralela, né? Foi a única feira que a gente achou em 2005 que tinha uma qualidade estética interessante naquele momento. Sim, a curadoria dela era bem boa, né? Fantástica, né? Então, tudo que a gente procurou naquela época, em 2005, como possível local para expor pela primeira vez nosso produto, a gente não tinha nada que a gente se identificava. Hoje, o cenário mudou muito, o design brasileiro ganhou muita força. Graças Ainda bem, a Deus. né? E que se mantenha, né, Léo? Porque isso ajuda muito. Claro. Que legal. Ô, Léo, deixa eu te falar, a gente já está caminhando para o fim, tá? Porque eu também tenho mais uma pessoa para entrevistar, mas eu quero dar um overview nas tuas peças, eu quero que você bata o olho e me diga o nome para a gente poder conhecer um pouco mais da coleção de vocês, que é tão rica, né? Olha, tem uma que eu quero até mostrar aqui, gente, porque eu tenho Isso daqui são 2 peças que geraram outra, só que eu estou em cima da que foi gerada, mas a que foi gerada é essa, tá? Então, isso, deu isso. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, esse é um pouco do que a gente chama do conceito de design fusão, né? A Latug, por si só, o nome Latug já é uma fusão do meu sobrenome Latavo com o Mug do Pedro. Então, isso já vem permeando a gente lá de trás, né?
Então, esse conceito de design fusão, que a Pantoche é uma dessas, né? A gente vem trazendo, a gente chama de série vira-latas, né? Nossa brincadeira interna, carinhosamente a gente chama disso, né? A gente acredita que isso traduz muito bem a ideia de Brasil, né? Então, a ideia de miscigenação, de sincretismo, etc., de antropofagia cultural, né? Então, e aí a gente conseguiu ir trazendo todo ano, praticamente todo ano a gente lança desde então, né? Uma nova fusão, né? Então, essa é uma poltrona do Alvaralto, com a poltrona do Grupo Astral, grupo argentino, acho que todo mundo conhece essas peças, e a gente Sim, muita cria gente. um outro produto que tem Que é uma. essa? Exato. Então vamos dizer assim, tem uma derivação genética desses, mas é um produto novo, completamente diferente, né? Então essa brincadeira de trabalhar com com esses precedentes, né? Com essas pré-existências e fazer essa fusão, traduzir eles em uma outra peça nova, original e que mostra essa origem genética, para a gente é divertidíssimo, acima de tudo. É desafiador como desenho, né? E acho que tem encantado aí, né, não só como aspecto formal, mas como conceito. Né? Então a gente Legal, nunca mais parou, nunca mais que vamos parar de legal. fazer isso. Né? Bárbaro. Olha só, Léo, vamos caminhar aqui para os nossos comentários, que tem muita gente comentando, né? Mas eu vou deixar essa daqui, que eu também achei incrível. Esse trabalho é palha, Léo. Então, Aqui as costas dela, olha que incrível. essa é a poltrona Vidigal, né, produzida no Rio de Legal. Janeiro também. Ela é toda de taboa, de Tá fibra de boa. taboa. Taboa é um material ótimo para ser usado, que ele tem um toque delicioso. Ele é um material que você pode dizer que ele é sustentável, porque ele é quase uma praga, né, que dá em áreas de mangue e tudo. Então ele tem em muita abundância, né, Que a ponto de muitas bacana. vezes ele ser retirado até sem uso, né, E dá para pela fazer vários abundância. objetos com ele, Léo? Ele é maleável, dá para você brincar com várias coisas, vários objetos, além de E cadeira? olha, essa peça, a poltrona Vidigal, Vidigal é o nome, ela é parte de uma coleção que a gente chama de praias cariocas, né? Tem nome de praias do Rio de Janeiro, né? E toda a coleção tem muita questão do material natural sempre à mostra, né? Muita questão do material bem natural. E essa Ela peça tá Vidigal, aqui. ela tem com esse encosto assim crespo, né, cabeludão, e tem uma que ela é um encosto lisinho. E alguém estava perguntando sobre participação em Casa Cor, era para ela estar no Casa Cor de São Paulo desse ano, mas que não teve, enfim. A gente Exato. participa muito de Casa Cor, né, emprestando para arquitetos, para decoradores, enfim, né, a gente está sempre bem presente nisso, né. E essa peça a gente ama ela de paixão, a gente acha que ela tem assim uma super brasilidade, conforto, E ela ela tem tem uma estrutura presença, né? Ela tem presente, presença. Ela chega e fala: Meu, sou eu nesse ambiente, pronto, e acabou, caiam fora todos os outros, tipo, né? Ela tem e, presença, né? E ela é confortável. Eu vou passar na loja. Tem na loja? Qualquer dia desse eu vou tem na passar na loja. loja para eu Passa. poder Passa, sentir tem na essa loja. cadeira. Que legal. Tem Mas, as Léo, duas versões. oi? Tem as duas versões. Ela lisa atrás e cabeluda atrás, tá? Bárbaro. Então, Olha só, Léo, vamos caminhar para o fim. Eu vou passar aqui para a conversa do pessoal, porque estou preocupado com o Carol Cantelli, que está aí me esperando. O The Flower Power está tá. falando que, nossa, que maravilhosa essa peça. O Pedro, era para você estar aqui com a gente, mas você está em São Paulo. Que bacana ter vocês com a gente aqui. Né? O Pedro está falando que tem na loja. A Lumes Comunicação está fazendo cara de apaixonada. A Kátia Fialho, que está aqui com a gente toda a vida. Mentes Brilhantes, eu vou visitar a loja. Bárbaro. A Jacarandá Comunicação está falando, Simões é sensacional, obrigado. A Zezé foi a que perguntou sobre a Casa Co, então você respondeu. Falamos de craft design. A Ju está falando do endereço da Gabriel, que é 248, respondendo a Simone, né? A Carla G. Nunes está falando que foi sensacional. Foi uma surpresa de me deparar com a Pantoche em plena do Homem. Eu não sabia, foi incrível. Quanto orgulho eu senti. Que legal a gente ouvir isso, né, Léo? Acho que foi o sentimento de muitos brasileiros que estavam por lá, né? Foi. Acho que a gente encarou, e o pessoal encarou como uma ação não da Latug, né? Mas uma, uma ação do design brasileiro, uma afirmação do design brasileiro que está realmente, é um fato real,
que ele está ganhando uma notoriedade mundial, enfim, estamos Mundial. trabalhando nisso, né? Bárbaro, vou até deixá-la aqui no final. A Carol Cantelli, que já já vou entrevistar, ela fala que todos os brasileiros ficaram muito orgulhosos. Olha, Léo, deixa eu te falar, você não tomou um porre depois que terminou tudo? Sabe? Assim, um porre de Aperol, sabe? Depois que... Vários, vários. Milão só Milão, não dá para dormir, né? Que é, a gente Milão, fica meu enlouquecido, Deus, né? é uma coisa impressionante aquilo. É muita informação, você dorme assim, né? Porque as É uma informações delícia. ficam borbulhando na Nossa. tua cabeça. É impressionante aquela cidade nesse período, porque eu já fui em fevereiro, é morta, é calma. Milão é outra É, cara fora da feira, né? Milão é uma cidade incrível, que está se reinventando também. Milão, eu tenho vários amigos em Milão, eu tenho uma vivência com Milão de quando eu morava em Londres, eu trabalhava como arquiteto, tinha projetos em Milão. Eu passei anos indo, toda semana eu tinha que pegar uma ponte aérea para Milão, passar um dia em Milão e voltar. Nossa, E que ela é loucura. uma cidade que mudou, uma cidade que mudou Mudou. bastante para melhor, E, para e melhor. ela, todas as vezes que eu fui durante a feira, uma área da cidade estava reformando. Uma área, ainda Sim, hoje é assim, eles sempre estão reformando. Mas olha, Léo, quero te agradecer por ter estado aqui com a gente essa noite. Muito obrigado por ter dado esse tempo para a gente conversar, te apresentar o trabalho. Muito orgulho de vocês representando o Brasil valeu. aí fora, né? E eu quero muito ir na loja, conhecer, e quando tiver novidade, avisa para a gente bater outro papo aqui, tá bom? Novidade tem sempre. Pode ir a hora que for. A gente não para, Tá tá bom? certo. Muito obrigado, viu, Léo? Legal. Mais uma vez. Obrigado a todos. Valeu. Até mais. Gente, então, olha só, a gente vai caminhar agora para Carol Cantelli, que já está aqui. Vou já chamar para a gente ganhar tempo, porque, meu Deus do céu, olha, são 8h12, tá? Vamos lá, Carol, me atende para a gente conversar, porque eu tô louco para contar a tua história. Carol, tudo bom? Oi! Ai, Carol, já te peço desculpas, mas essas histórias que eu trago para cá, eu acabo me empolgando muito. A gente começa a conversar, menina, parece conversa de comadre, sabe? Que não quer Não, mais mas parar, tomando café eu de tava tarde. adorando, tava assistindo aqui. Tava adorando o papo, tava muito gostoso. Eu admiro muito o trabalho deles. Eu, inclusive, estava em Milão quando teve essa edição da Fantoche lá, em tamanho estratosférico. Tava todo mundo tirando fotos. Foi muito incrível, foi bem legal. E para mim é uma honra estar aqui conversando com você, Simões. Você sabe o tanto que eu sou apaixonada pela feira, pela Revestir, e estar participando desse projeto que você está fazendo. Eu acho muito bacana. Parabéns pelo que você vem fazendo, apresentando para a gente, né, um novo olhar e um novo bate-papo com pessoas que a gente admira. Então, muito obrigada pela oportunidade de eu estar aqui. Ai, Carol, eu agradeço muito, porque foi um projeto que a gente começou de supetão, eu e o Thiago. Vamos fazer uma live surpresa todo dia. A gente vai entrar na quarta semana, a gente vai fazer um mês fazendo. Eu já entrevistei mais de 60 pessoas. Nossa Você Senhora! acredita? Porque tem dia que eu venho trazendo 3, tem dia que eu trago 2 pessoas e a conversa rende. Eu já fiquei 2h30 aqui conversando, eu me empolgo, é uma loucura. Mas, Carol, já agradeço Legal. de cara todo esse feedback que você me deu e também por você ter reservado um tempinho para mim. Gente, quando eu chamei a Carol, ela falou assim: Simões, eu não estou fazendo live, mas com você eu topo. Gente, olha, vocês não têm ideia do que é você ouvir isso da Carol Cantelli, porque ela é muito badalada. Não, imagina, é que realmente eu recebo bastante convite, né? Eu fico muito lisonjeada, mas a gente não consegue fazer com todo mundo, porque a gente tem uma agenda para cumprir, a gente tem várias coisas que acontecem aqui no offline. Mas eu não podia deixar de aceitar esse convite, porque para mim, vocês, né? Vocês sempre estiveram de portas abertas para mim, e eu sou muito grata e muito leal às pessoas que sempre estiveram comigo, sempre estiveram ao meu lado, então não teria como eu não aceitar. Ah, e você sabe que pode contar sempre com a gente, chovendo, fazendo sol, trovejando, você sabe que você pode contar com a gente. Mas olha só, vamos seguir o nosso baile. Eu quero saber, Carol, como foi que você, uma vendedora de loja de revestimentos, que você aprendeu tudo. Eu acho isso incrível, porque tem gente, tudo é uma questão de envolvimento, né, Carol? Quando você Sim. trabalha numa coisa que você se envolve, que você quer saber, você naturalmente vai se tornando especialista naquilo, porque você gosta.
E de repente você começou a dar dica, teu canal começou a crescer, teu Instagram começou a crescer, de repente você estava com um monte de seguidor, quando você viu, você já estava dando cursos incríveis. Me conta um pouquinho dessa trajetória, porque nem todo mundo conhece que está aqui comigo. Verdade. Então, para dar uma resumidinha assim, né? Porque eu sei que a gente tem pouco tempo também. Eu fiz a faculdade de arquitetura, sempre fui apaixonada pela área. Eu desde novinha eu tive a sorte, né? Eu tive a bênção de saber o que eu queria ser. Desde pequenininha eu sempre soube que eu queria ser arquiteta. Então esse foi um desejo que cada vez foi ficando mais ardente no meu coração. E eu fui fazer a faculdade, fiz a faculdade na minha cidade, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. E estudei 5 anos, entregava os trabalhos tudo em cima da hora, aquela loucura, meu Deus do céu, dava as noites, madrugada e tal. Corram para as colinas. Né? Tipo, Né? uma loucura. E o que aconteceu, né? O meu sonho, por um determinado tempo, ele foi frustrado, porque eu reprovei no meu TCC. Então, em 2009, que foi quando eu apresentei o meu trabalho, eu reprovei no TCC e foi um momento, assim, muito marcante na minha vida. Hoje gente, eu sou uma pessoa muito positiva, né? Eu mudei muito a minha mentalidade, eu amadureci demais. E, assim, conviver e ter vivido com várias pessoas e ter vivido várias situações na minha vida fez com que eu fosse a pessoa que eu sou hoje. Então, para estar aqui na internet hoje, para eu ter, gente, quase, sei lá, 600 mil seguidores, tem um outro Instagram que tem 1 milhão, Decore Mais, com 1 milhão de seguidores, é uma exposição muito grande. E nós que estamos aqui do lado de cá, nós temos que ter realmente uma maturidade, a gente tem que ter uma sabedoria para lidar com tudo que a gente recebe de bom e de ruim aqui do Instagram, né, das redes sociais e dessa exposição que a gente tem. Então, hoje eu vejo o quanto eu sei lidar com isso, por eu ter passado por tantos processos difíceis lá de amadurecimento, né? Eu reprovei no TCC em 2009, gente, eu tranquei minha faculdade. E eu só voltei para a faculdade depois de muito tempo, de muito choro, depois de muito, sabe, muita angústia, porque eu realmente achava que eu era incompetente, eu achava que eu não era boa o suficiente, eu achava que eu não tinha nascido para ser arquiteta. Vários sentimentos ruins, assim, passaram pela minha cabeça. E eu Foi realmente... meio traumático, então, Muito! né? Foi muito traumático. Eu realmente bloqueei, eu tranquei minha faculdade. Foi totalmente traumático. Só que olha a bênção, como são as coisas da minha vida. Por eu ter reprovado, né? Eu não tinha meu diploma, então eu entrei como numa loja de revestimentos para trabalhar como vendedora de revestimentos. Então, assim, hoje eu tenho o carinho, eu tenho a admiração de muitas pessoas e muitas marcas e muitas indústrias e muitas feiras, como a própria Expo Revestir, que sabe que sempre a gente é parceiro, né, para divulgação, enfim. Por quê, gente? Porque eu tive essa expertise lá atrás de trabalhar como 5 anos de vendedora de revestimentos. Então, eu aprendi muito, eu estudei muito, eu era disciplinada, eu era focada, eu era obstinada, eu queria ser a melhor vendedora, eu chegava mais cedo, saía mais tarde. Então, assim, eu era realmente obcecada em gerar resultado enquanto eu estava na realidade de ser a vendedora ainda e não podia ser arquiteta, né? Exercer minha profissão. Dentre tudo isso, aconteceram algumas coisas. Aí eu me formei, voltei para a faculdade em 2016, saiu o meu diploma. Criou coragem, foi para cima Criei coragem depois e arrasou. de 7 anos com a faculdade trancada. Então, realmente, eu falo, nunca na nossa vida nós vamos viver algo que não vai fazer sentido lá na frente. Então, hoje eu vejo o quanto eu amadureci, o quanto esse tempo foi importante para mim, para o meu amadurecimento, sabe? Hoje eu sei lidar com as pessoas, hoje eu sei o tanto que isso moldasse o meu caráter, a maneira com que eu enxergo as coisas. Então, e aí em 2015 eu comecei meu Instagram em 2016, comecei a divulgar meus trabalhos, daí eu comecei a falar de revestimento. No meio desse furacão todo, você começou também a montar um Instagram e começar, como foi que rolou essa história de dar dicas? Oi? Sim, porque na verdade eu tava aprendendo tanta coisa, eu tava aprendendo tanto sobre revestimentos e eu via tantas pessoas me perguntando, Carol, como que faz isso? Carol, que revestimento é esse? Como é que dá pra sentar? Nossa, eu não conhecia essa marca. Nossa, eu não sabia que tinha que ser a argamassa, eu não sabia que tinha setas pra sentar, não sabia que se eu sentasse do lado contrário ficava com outra estampa. E eu falava, gente, como assim? Deixa eu ensinar vocês. E eu comecei a ensinar as pessoas de uma forma assim despretensiosa. Eu falei, cara, eu só vou ensinar o que eu sei e quem quiser me ouvir, né, que pare para me escutar.
E foi sempre Sim. assim, uma forma muito genuína e generosa, querendo passar o meu conhecimento adiante. E sempre foi isso, sabe, na minha trajetória. Sempre querendo ensinar as pessoas para que elas conseguissem ter acesso a todas as informações que eu estava tendo. E simples, o que é mais interessante é que você meio que tudo que é muito técnico, se você não consegue simplificar, tem uma hora que, quando você está explicando, as pessoas se desligam. E pela trajetória que você vem fazendo no Instagram, você tem muita facilidade de explicar. Você chega numa pedra na Expo Revestir, por exemplo, num porcelanato, você fala assim, gente, olha isso, 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 isso. Olha o É. tamanho, olha, você fala de uma especificação técnica que pode ser chata demais de Hum. falar, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito natural. E as pessoas aprendem com você. Isso é que é o mais legal. Gente, deixa eu explicar. Há um ano, mais ou menos, Carol chegou para mim e falou assim, Simões, eu vou para a Expo Revestir, mas eu preciso que você me ajude. Eu falei, o que você está precisando? Primeiro que eu preciso levar meu irmão, porque eu não estou conseguindo mais caminhar na Expo Nossa, Revestir, porque é todo o tempo parando. Eu tenho um monte de entrega para fazer dos meus clientes. Eu vou ter que entrar mais cedo, né? E, gente, assim, é uma manobra colocar as pessoas nossa. mais cedo dentro da Expo Revestir. Eu falei, gata, deixa comigo que a gente consegue. Mas tá desse nível. Assim, ela não consegue dar 2 passos sem uma pessoa parar para querer fazer uma selfie. Tô mentindo, Carol? Nossa, eu só tô encaminhando aqui essas lives pra minha mãe assistir, porque com certeza ela não viu que eu tô aqui. Mãe, você tá aqui? Gente, encaminha essa live, né? Vamos fazer o negócio aqui, ajudar o Vamos algoritmo fazer a coisa girar? essa live para os seus amigos. Vamos ver quem entra aqui depois. Encaminhe para os seus pets, encaminhe para os seus amigos designers, encaminhe para as pessoas que você gostaria que estivesse aqui ouvindo tudo isso também. Então, Simões, como é que é, né? O primeiro ano que eu fui na Revestir, gravando, né? Era no Snapchat ainda, eu fui em 2015. E eu fiz tanto vídeo, era Snapchat naquela época, o Snap, ele não tinha. Ele não tinha quantidade de tempo. Hoje, o Stories, você tem 100 Stories para postar. Então, assim, que seja uma foto, que seja um vídeo, você tem 100 pontinhos ali em cima para postar. Se você passar disso, você acaba eliminando os que tá aqui no começo. Então, assim, eu que tenho meu dedo nervoso, como diz meu amigo Edu, eu tenho o dedo nervoso, eu vou filmando, eu vou filmando. E aí, eu comecei em 2015, eu dei uma aula. Eu dei uma aula. Eu cheguei em todas as marcas e eu falava, gente, esse daqui é cimentício. Cimentício pode usar assim, pode usar assado, pode usar assado. Isso aqui é porcelanato, isso aqui é acetinato, isso aqui é polito, isso aqui é retificado, isso aqui é bold, esse aqui é grandes formatos, como que você pode assentar, onde que você não pode sentar. Então, eu falava assim, e isso era a minha realidade. Eu trabalhava com aquilo, eu era vendedora. Então, eu tinha assim, além de ter a obrigação, eu amava falar sobre aquilo. Então, eu dei uma aula e viralizou, assim, todo mundo compartilhava, falava, meu Deus, Carol, não estava na Revestir, mas o tanto que eu tô aprendendo com você, outras pessoas falando, eu estava na Revestir e não vi isso que você tá mostrando, meu Deus, que olhar maravilhoso. Então eu fui fazendo isso todos os anos, na Revestir, em todas as outras feiras que eu frequento, né, como mostras, Casa Cor, enfim, eu sempre tive esse olhar de mostrar para as pessoas, tanto as pessoas que não são da área, né, quanto as pessoas que são da área, para que elas entendessem como uma linguagem simples, ao mesmo tempo técnica e informativa, algo que faz parte do universo da arquitetura e decoração, né? Então, assim, e com tudo isso, eu comecei a crescer. E hoje, gente, meu Deus, assim, E não hoje tem ela tá assim, em estúdio, com chroma key atrás, né? Tá vendo? Fazendo Olha aí, olha que aulas. tá. O Flávio Augusto, que é um, nossa senhora, grande empreendedor, geração de valor, assim, participa dos nossos eventos. Então, eu fico muito honrada por estar, eu frequento, e todo mundo sabe, o Edu que tá aqui sabe, minha mãe sabe, todo mundo que me vê na feira, né, sabe o quanto assim, para mim, eu preciso fazer as minhas entregas, mas eu fico lá, às vezes eu preciso passar 1 hora na marca que eu preciso estar. Às vezes eu fico 4 horas. Assim, por quê? Porque eu tô lá, paro, tiro foto, abraço, converso e fico com as pessoas. Então, assim, às vezes eu vou no outro dia, não era o combinado, mas eu vou no outro dia para cumprir o que eu tinha falado. Então, assim, eu tento atender todo mundo sempre, porque isso é E são 4 dias só, né? Meu sonho é ter você na minha sala de imprensa, mas nunca dá. Mas, Carol, eu super entendo. Eu falei, olha, a gente colocando a Carol mais cedo dentro da Expo Revestir
ainda fica apertado, imagina, né, ela passar aqui. Mas, gente, olha só, tem muita gente perguntando aqui qual é o tema de hoje. A gente está na semana Refresh de Criatividade. Todos os dias a gente está sem tema, só para dar aquele refresh na cabeça, aquele detox, para a gente começar a semana que vem com dias temáticos novamente. Eu estou falando com a Carol Cantelli, que é uma super referência em revestimentos. Ela entende muito de revestimentos, tem um super canal, dá cursos de como você performar nas redes sociais. E eu vou já perguntar sobre isso também, que se eu estiver errado, ela vai me corrigir, né? E, Carol, como você foi descobrindo? Gente, se você entra no Instagram dela, inclusive tem algo como você fazer o melhor story, sabe? Com truques assim, que só ela sabe, que eu não sei onde ela tira isso. Quando eu olho, eu falo, minha gente, de onde foi que a Carol tirou isso? Mas é muito legal. Então deu uma... Carol, você dorme? Porque assim, eu acho que você passa a madrugada inteira procurando novas coisas. Verdade. Não, olha, eu vou te falar, Simões. Eu passei boa parte da minha vida enquanto arquiteta, eu acho que até 2018. Eu tinha até uma música, eu tinha um lema que era Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Porque eu achava que a vida da pessoa que tinha sucesso era aquela pessoa que trabalhava, tipo, workaholic total, vamos trabalhar até 5 da manhã. E não sei o quê. E eu falava muito isso, né? As pessoas que me acompanham desde o começo sabem do tanto que eu falava sobre isso. Só que eu comecei a perceber que a minha saúde estava indo pro ralo. Que, sabe, a minha qualidade do meu sono, a qualidade do tempo, eu não estava conseguindo mais ser tão focada, ser tão disciplinada. Eu estava, nossa, comendo mal. Jesus Não amado. dá, você tem lapsos, você precisa dormir para estar bem, né? Meu Deus, eu não sei como você aguentou. Nossa, e foi assim, na verdade foi um período necessário que eu estava extremamente obcecada pelo resultado, então eu fazia muito, assim, sabe? E hoje eu mudei o meu estilo de vida, né? As pessoas têm o costume de falar assim, nossa, agora a Carol virou coach, agora a Carol virou isso, agora sobre banho gelado. E eu falo, gente, olha, eu fico feliz, entende? Porque se tá ligado a algo para ser melhor, para evoluir, eu não ligo que as pessoas falem, desde que as pessoas aprendam e evoluam junto comigo. Então, assim, eu passei por diversas fases, né? As pessoas, elas têm fases na vida delas. E eu acho incrível as pessoas que têm coragem de viver as fases que elas estão predestinadas a viver. Porque muita gente Negligencia. isso aí, negligencia. Negligencia. Tá vendo? Negligencia com o próprio sentimento, né? Ai, nossa, porque eu sou arquiteta, mas eu queria falar sobre, sei lá, sobre meus hábitos, o quanto isso é bom na minha vida, mas aí se eu começar a falar, as pessoas vão começar a me julgar, né? Porque eu não sou psicóloga, eu não sou coach, eu não sou isso, eu não sou aquilo, então eu não posso falar. E eu desmistifiquei tudo isso. Para mim, eu falo assim do que faz sentido para mim, eu falo do que me dá resultado, eu falo do bem que eu faço e as coisas que me fazem bem, e eu falo, gente, eu tô fazendo isso, eu tô ficando mais produtiva, eu tô trabalhando menos e tô ganhando mais dinheiro, eu tô tendo mais tempo com a minha família, eu estou tendo muito mais produtividade, e o que eu estou fazendo é isso. E as pessoas que querem estar comigo, elas estão comigo. E quem não quer também. E elas têm que respeitar. Porque, Carol, se você adoecer. É questão de se respeitar. você adoecer, as pessoas não vão te acompanhar, porque você está no hospital, você está entendendo? Então você tem que mais do que cuidar da saúde, não adianta. Exatamente. Né? Então, eu comecei a cuidar da minha saúde e eu falei, gente, tá errado. Quem não cuida da saúde, vamos começar a cuidar. É exatamente disrupção total. Uma disrupção assim, foi um momento difícil, foi uma transição difícil, foi muito dolorido para mim. Porque durante muito tempo da minha vida, não que eu ligava para os julgamentos, porque eu já tinha passado dessa fase, mas cada vez que as pessoas falavam mais, eu ficava menos produtiva. Eu falava, cara, mas eu não posso parar, eu não posso parar. E eu passei, sabe, dessa dimensão. Hoje eu tô em outra dimensão. E eu não é que eu não me preocupo, mas é que eu não consigo mais absorver tudo isso que as pessoas pensam, sabe? Lógico. Isso é uma evolução incrível, sabe, Carol? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Logo quando você entra no Instagram da Carol, você vê um slogan que é o seguinte: ou você é ponto .com ou você é ponto .fora. Carol, é verdade, mas também isso
tem muito a ver com o que você está falando, porque para você ser ponto .com, você também precisa dispendiar de um tempo, e se você não tiver disciplina, o teu carro vira, você adoece, como quase aconteceu com você, né? Pelo que você está falando. Qual é a dose de você ser ponto .com e ser ponto humano também? Observar as suas coisas, né? As suas prioridades. Então, eu sempre falo essa frase, né? Ou você é ponto .com ou você é ponto fora. O ponto .com no sentido de você ter presença digital, de você se posicionar no universo digital, no meio digital. Agora, ainda mais com a quarentena, com a pandemia mundial, né? Por que que as pessoas elas estão mudando até a sua forma de consumo? Eu sempre falo, se você está no ponto .com, você já está no caminho certo. Se você não começar hoje, você vai se arrepender depois de não ter começado antes. Por quê, gente? Hoje, se você reparar, todo mundo, todas as pessoas estão com o celular na mão. Elas estão assistindo televisão com o celular na mão. Então, o celular é o meio mais rápido que as pessoas têm de obter a sua atenção. Então, a última estatística tinha mais celular do que gente. Porque tem gente que tem 2, 3. Tem mais celular. Daí eu não sabia, não. Sim, pode pesquisar. Tem mais celular do que gente no mundo. Porque as pessoas... não tem só um. Tem muita gente que tem 2, tem 3. É uma coisa louca. Mas é o que você está falando. As pessoas estão conectadas. Olhe lá 24 horas. Estão conectadas. E o que eu falo de ou você é ponto .com ou você é ponto fora, né? Você está fora do mercado. Não tem como mais, gente. Hoje, ainda mais tudo digitalizado como está. As pessoas, elas amadureceram e transformaram o seu estilo de vida. Muita gente agora home office, que nem vai voltar mais para escritório. Eu sei de grandes escritórios que estão home office, que não vão ter mais escritório presenciais. Eles vão trabalhar tudo remotamente. Então, essa filosofia, né, de você estar no digital é para que você acelere os seus resultados, né? Para que você potencialize a sua marca, o seu escritório, o seu serviço, o que você vende, né? Então, assim, mas alcance, né, também alcance, né, as pessoas. Exatamente, para que você alcance. E, na verdade, nós somos, Simões, eu acredito muito que nós somos apenas mensageiros. Que a profissão que a gente escolhe, o dom que a gente tem, né? Deus me deu um dom, Deus te deu um dom, Deus deu um dom para cada pessoa. E esse dom, o nosso propósito é descobrir esse dom e a nossa missão de vida é oferecer isso para a vida das pessoas. Então, assim, você é apenas um mensageiro. Se você é arquiteto, se você é designer, se você é dentista, se você é publicitário, não importa. Importa que dentro de você tem alguém que é único, tem alguém que tem valor, tem alguém que é insubstituível e as pessoas precisam conhecer essa pessoa. Então, assim, como é que você vai fazer com que a sua mensagem chegue para o máximo de pessoas possível se você não se expõe, né? E é muito difícil se expor. É muito difícil. Eu não sei se você tem o costume, Simões, de fazer lives, de gravar antes de começar a fazer agora. Mas você, com certeza, eu passei por isso, falei sobre isso, inclusive, hoje nos meus stories, do quanto é difícil a gente dar o primeiro passo, de começar, de colocar o celular na cara, e de gravar, de ligar uma live, sabe? É muito difícil. E o quanto as pessoas... difícil. Eu aprendi muito nesses últimos 20 dias, tá? Eu jamais... Porque, assim, tudo é uma questão... eu falei pro Thiago, a gente precisa agitar os 229 mil pessoas que nos seguem. Vamos fazer uma live surpresa todo dia? Gata, quando eu liguei esse negócio... Você está online, eu falei, misericórdia, agora vai, né? É aquela coisa, prepara, vai, né? Porque não é fácil, não. Você tem que ter muito jogo de cintura. Aqui e acolá aparecem uns haters do tipo, um bot, sabe? Você fica exposto. Carol, me fala uma coisa. Carol, me ensina. O que é isso? Como surgiu isso? Olha a quantidade de gente que essa menina tá levando, gente. Carol me ensina? Carol me treina. Carol me treina. Olha, sofisticado, gente. Mais sofisticado ainda. Gente, esse meu sonho... Na verdade, Deus colocou esse sonho no meu coração. O primeiro evento... Porque, assim, quando eu comecei a fazer palestra, Simões, foi muito assim na minha vida. Eu nunca achei na minha vida que eu ia dar palestra. Tipo, eu nunca passou na minha ideia. Nunca. Eu achava que eu nunca ia conseguir falar sem gaguejar, sem esquecer as coisas. Não, Carol, até porque você estava acostumada com um celular na sua frente. E não com
2.000 pessoas, 1.000 pessoas. A pegada é completamente diferente, né? Mas eu tenho um truque, sabe? Joga aquela luzona na cara e a plateia fica toda escura. Então você acha que você está falando para o breu, mas não é. Mas conta, pode contar. Como que eu comecei a fazer palestra? Não foi uma Isso. ideia minha, não foi algo que eu quis. Eu nunca achei que eu pudesse fazer palestra. Então, eu recebi um convite de uma agência de marketing de Campo Grande, do meu amigo Felipe Lima e do meu amigo Arthur, falando, Carol, a gente vai abrir uma agência de marketing, a gente queria muito que você desse uma palestra. Falei, gente, como assim? Eu não dou palestra, não. Eu recusei. Falei que não ia, que não ia. Aí eles insistiram. Eu falei, não, mas eu não dou palestra, gente. Eu só falo aqui no Instagram, não, no Stories. Não. E eu recusei. E aí eles insistiram. Eu falei, ai, meu Deus do céu, mas para quantas pessoas, gente? Eu não sei se eu sei fazer, e se eu passar vergonha, e se eu esquecer as coisas, tudo. Ai, não, a gente ajuda e tal. Enfim, gente, resumindo, eu fiz a primeira palestra. Eles fizeram a venda dos ingressos, né? E esgotou no primeiro dia. Aí, de Campo Grande a Tati. Esgotou no primeiro dia, foi em Campo Grande, aí vendeu pro segundo dia, esgotou também. E eu fiquei chocada. Eu falei, gente, como assim as pessoas querem parar a vida delas pra me ouvir, né? Fiquei chocada. Eu falei, nossa, que responsabilidade, não posso falar. Dá uma tremida, não dá, Carol? Não, dá eu fiquei... aquela tremida básica, coração na boca. Foi muito difícil. Isso foi em 2015. 2015. Mas, Carol, também basta a primeira vez, né? 2013. 2016. 16. Olha só, mas basta a primeira vez. Porque também é uma coisa que vicia. Porque você gosta, você passa a gostar também. Essa devolutiva do público, esse retorno, ele é muito bacana, né? Muito, muito. E aí, enfim, eu fiquei 3 anos da minha vida só dando palestra. Dei trilhões de palestras, rodei esse Brasil inteiro. Até em Dubai, em Miami, enfim, parece um monte de lugar. E aí, o que aconteceu? Eu falei, gente, e se eu fizer um evento meu, né? Aí eu fiz o primeiro evento, que foi o Carol Convida, onde eu convidei a Cris Ramoí, convidei a Érica Queiroz e convidei o Joel J, que ele fala de alta performance, de vendas, de como você ser mais produtivo. Porque ali naquele momento, Simões, em 2019, em março de 2019, que foi junto com a Revestir que a gente fez, lembra? Sim, lógico. No Transamérica, não. Foi no Transamérica, foi, né? Sim. Certo. E aí, o que aconteceu? Eu falei, eu já estava começando a ficar incomodada em trazer para as pessoas que só falassem do nosso universo. Arquitetura, design, arquitetura, arte, design, arquitetura, arte, design. Eu falei, gente, e se a gente fizer assim, né? E se a gente abrir um pouquinho a nossa visão? E aí eu comecei a trazer, eu ia levar o Ítalo Marcini, um amigo meu, ele é psiquiatra, para falar sobre maturidade, sobre sabedoria, sobre enfim. E aí eu não consegui falar com ele, aí eu conheci o trabalho do Joel. Enfim, gente, eu saí fora da caixa, deu super certo, as pessoas amaram, foi incrível. E daí eu comecei a conviver muito, muito, muito com o Joel, e ele fala muito sobre o sucesso ser treinável, que tudo que você quiser é treino, você consegue na base do treino. E aí eu lancei em agosto de 2019 o primeiro Carol Me Treina, que é esse aí que você colocou a fotinha. E, cara, esse daqui? Esse daqui? Aham, esse aí. Legal. Esse foi o Carol Me Treina, 2019. E aí, esse ano, a gente ia fazer a segunda edição, que estava tudo certo também, que era no último dia depois que acabasse a Revestir, né? Que eu sempre faço na data da Revestir, para incentivar tava tudo pronto a estarem em São Paulo. Eu falo, gente, eu faço na data da Revestir, porque eu sei que a feira é super importante. Então, já vem pra feira, já vem pro evento. Enfim. E aí, o evento foi cancelado, né? Nas vésperas. Nossa, Carol, me lembro. Que loucura. Foi uma loucura. Meu Deus. Olha, Carol, a vida da gente é um aprendizado, né? Então, esses sustos que a gente toma deixa a gente bem mais descolado, inclusive, né? Porque também você tem que saber como conduzir as coisas. E a gente aprende muito. Mas, Carol, deixa eu te perguntar uma coisa. Você juntou uma galera, como essa foto aqui. Tem outra que... Não, essa daí, Simões... Eu acho bem... Essa daqui eu quis falar. Tá. Essa daí do Carol Me Treina. Me Treina, né? Era ela que eu estava procurando. E você procura trazer multidisciplinares, Sim. pessoas diferentes. E que tipo de aprendizado elas trazem? Porque
aí você também abre o teu leque, porque você também não precisa ser só arquiteto, né? Exatamente. Você trabalha outros públicos, e você tem sentido que outros públicos têm começado a te seguir? Nossa, Simões, muito, 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 muito mesmo. Principalmente porque eu comecei a andar com essa galera, né? Então, assim, Sim. eu trouxe muita gente para o meu Instagram, assim, que quer saber sobre estilo de vida, que quer saber sobre alta performance, que quer entender sobre criatividade, que gosta de arquitetura, que todo ser humano gosta de morar bem. Então, não importa se ele não é arquiteto, ele vai querer saber sobre aconchego, sobre como organizar a sua casa, enfim. E aí eu comecei, né, eu abri o meu campo de visão, né? E eu comecei a trazer também, porque eu expandi, né? E eu comecei a falar sobre muito mais coisas do que só arquitetura e decoração e design. Então, o que acabou acontecendo foi exatamente isso. Eu trouxe novas pessoas. E o evento, ele não é só mais para arquitetos e designers, justamente por isso. Mas, como eu não largo meu osso, como eu amo... Lógico! Lógico! Sempre traz para uma linguagem para o arquiteto e para o designer. Então, tem a Cissa do Rio de Janeiro, que ela é designer de interiores, tem a Érica, que ela é arquiteta, né? Eu sou arquiteta. Então, aí todos os outros. Por que que Até porque, Carol, até porque outras pessoas aprendem muito com as experiências dos arquitetos, porque é um universo particular. Exatamente. Então, você fazer esse cross, ele é muito saudável. Inclusive, a Maris Rafa está falando aqui. Carol, me treina, foi um divisor de águas na minha vida. Olha, esse tipo de resposta, né, Carol, ele dá um gás na gente, né? Quando você se depara com essa energia, porque tem muito da energia, né? E aí, quando você junta um monte de gente, você tem energia de tudo quanto é jeito, né? Tem alguma forma de você se blindar, de fazer um filtro, de absorver só as energias boas e de dar uma driblada naquele olho gordo, aquela coisa mais pesada? Olha, Simões, eu estava até conversando sobre isso com a Érica, né? Que a gente conversa muito, a gente é muito amiga. E o quanto tem pessoas que hoje eu falei sobre isso nos meus stories, sobre o quanto a gente quem começa a se expor, né? Ele está ali mais apto a, querendo ou não, receber energia positiva ou negativa. Só que assim, hoje, como é que eu lido com isso? Eu não consigo dar para as pessoas o que eu não tenho no meu coração. Então, assim, sobre inveja, sobre crítica, sobre julgamento, eu vou passar por isso, você vai passar por isso, todos os seres humanos vão passar por isso, porque isso não é nosso. A gente não tem como romper essa barreira da pessoa, do sentimento que a pessoa tem sobre nós. Mas tem como a gente evoluir. Então, assim, todas as pessoas já sentiram inveja na vida. Todas as pessoas já julgaram os outros. Eu já julguei, eu já senti inveja. Mas como que eu lido com isso? Eu lido sabendo fazer uma ressignificação de todo esse sentimento dentro do meu coração. Então, como que eu faço? Se eu estou inclinada a sentir inveja de alguém, eu falo, gente, calma lá. Alguma coisa de errado tá dentro de mim. Por que eu tô sentindo inveja dessa pessoa? O que tá faltando? Que competência ela tem que eu não tenho? O que eu posso melhorar na minha vida? Por que eu tô sentindo inveja, gente? O problema tá em mim, o problema não tá na pessoa. Entende? Volte duas casas, né? Tipo, volte duas casas. Exatamente. Volte duas e repensa. Repensa. Todo julgamento é uma confissão de algo que está dentro de você. Então, como que eu faço para não receber essa energia, né? Primeiro que eu não corro atrás, eu não busco, eu não sigo pessoas que são tóxicas, pessoas que vivem falando mal dos outros, que não pode ver uma oportunidade para ver o nome da pessoa na lama que vai lá e fala, tá lá, e tá não sei o quê. Sabe essas pessoas mesquinhas, pessoas medíocres, que não pode ver um momento para falar, que vai lá e fala, sabe? Isso. E o mundo digital... O mundo digital, ele é muito tentador para isso, né? Porque você viu a história do Fábio Assunção, né? Que agora se repaginou e tudo, não sei o quê. Eu vi um monte de posts dizendo assim, agora que ele se recuperou, ninguém fala. Mas quando ele estava na lama, todo mundo ia lá, repostava e tudo, né? Tem muito disso, né, Carol? E a gente tem que se policiar todos os dias, né? Nossa, tem muito disso, sabe? Então, assim, é só você reparar, Simões, vocês que estão aqui assistindo,
É só vocês repararem, gente. Não precisa de muito esforço. Quando você repara que as pessoas elas têm resultado, que as pessoas elas têm sucesso, que as pessoas elas de fato e verdadeiramente são felizes, que são pessoas que vivem o que falam, porque tem muita gente que fala, ai, você tem que ser uma pessoa boa, e na primeira oportunidade ela está lá falando mal de outra pessoa no próprio Instagram dela. Gente, eu nunca vou falar de ninguém no meu Instagram, eu nunca vou usar o meu Instagram, a minha voz. Eu nunca vou corromper a minha mensagem, a mensagem que eu sei que pode ser positiva para ser negativa na vida de alguma pessoa. Vocês nunca vão me ver falando isso. Vocês nunca vão ver pessoas como o Joel, pessoas como o Thiago Nigro, pessoas como o Pablo, pessoas que, sabe, que são mais evoluídas, sim, pessoas que já estão em outra dimensão. A gente não tem tempo para... Não é que não tem tempo para perder com isso, mas assim... Não cabe a nós, não é esse o nosso propósito, não é essa a nossa missão. E a gente não negocia com esses principais valores que muita gente acaba perdendo durante o processo e a caminhada, né? Então, não é esse o foco, não é esse o foco. Para você sair do foco é um palito, né? Exatamente. Carol, assim, eu tô amando nossa conversa, eu já tô sentindo falta, porque assim, o tempo tá passando, o tempo voa, eu não quero te abandonar, eu não quero que você me abandone. A gente vai conversar mais um pouquinho, tem muita gente falando coisa legal aqui. Eu quero dar uma voltinha, tá? Vou conversar mais um pouquinho contigo, mas a gente tem que começar a caminhar pro final. Tá porque bom. Se deixar, eu fico aqui o tempo inteiro. É verdade. Tati Cauano tá falando, inclusive, eu estou com você aqui, é o primo na TC no YouTube. Ela falou assim, inclusive, estou aqui com você e o primo está no YouTube. A Tati, ela falou que ela tá assistindo aqui. Ela tá assistindo o primo no YouTube e a gente aqui, tá vendo? Ô, Carol, que linguagem é essa? Tô me sentindo um velhinho, tipo, meu. Que linguagem? Sabe, como assim? Eu tô com... Sabe, também tem essa linguagem, né, Carol? Você entende muito dessa linguagem de internet, né? É muito engraçado. Carol, qual foi o post que te deu mais trabalho, assim, que você achou que nunca ficou bom? Você fez 3, 4 vezes e leva um tempo. Gata, é trabalhoso trabalhar com rede social. Fala sério. É trabalhoso. Olha, Simões, eu sou uma pessoa... Como eu sou arquiteta e acho que todas essas pessoas que têm essa inclinação a trabalhar com criatividade e com esse lado criativo da coisa, né? Eu sou muito ligada a cores, eu sou muito ligada à proporção, eu sou muito ligada ao design ao mesmo. Belo, ao belo. Né? Ao estético, senso estético, exatamente. Eu sou muito ligada a isso. Sempre fui nos meus projetos. E agora no Instagram não poderia ser diferente, né? Então, as minhas publicações, assim, eu sempre penso muitas vezes. Eu sou muito assim, Simões. Eu não posto se aquilo não estiver bom. Pra mim, eu não, assim, não tem aquele post que eu fiz que eu falei, putz, que droga, podia ter feito diferente. Não, porque eu só fiz ele quando eu tinha muita certeza que ele ia ser exatamente como eu gostaria. É como se fosse uma entrega de projeto. Você não vai entregar qualquer coisa pro seu cliente, entende? Você não vai fazer, deixa eu fazer aqui de qualquer jeito e depois, quem sabe, eu mudo. Não! Você vai entregar o seu melhor e você se dedica para entregar o seu melhor. Então, eu não fico, vou postar aqui de qualquer jeito porque todo mundo fala que tem que postar todos os dias. Eu não posto todos os dias no meu feed. Não posto todos os dias no meu feed. É lógico que quanto mais você posta, mais alcance e impressão o seu Instagram vai ter. Não tem como, porque você está produzindo. Mas eu não gosto de postar quando eu não estou no flow, quando eu não estou com 100%, com o máximo de dedicação e do que eu poderia fornecer para as pessoas que me seguem. Então, assim, como as pessoas estão acostumadas a visualizar muita criatividade e muito empenho nas minhas publicações, se eu chegar com qualquer publicação, elas vão até estranhar. Entende? Então, eu sempre falo muito isso. Hoje, né, os meus stories, eles são bem decoradinhos, eu faço eles, por mais que eu grave 1 milhão de stories, eu sempre edito eles, eu sempre coloco um negocinho aqui, um negocinho ali, para eles ficarem bem atraentes. E eu vejo hoje muita gente ensinando a fazer stories criativos, que eu acho o máximo, é sensacional. Cada vez vai fazer com que mais pessoas tenham acesso a coisas belas e maravilhosas. Sempre foi isso a mensagem que eu sempre passei. Só que o que eu mais vejo, Simões, são pessoas que só ensinam. Elas falam, olha, gente, faz assim, posta um vídeo no IGTV ou faz um Reels ensinando como faz. Mas na hora que elas vão postar os vídeos delas, elas não fazem isso. Não tem o skin in the game, que é a pele em risco.
sabe? Sim. Ela só vai lá, ensina pra ganhar likes, pra ganhar seguidores, mas na hora dela fazer os stories dela, na concepção do lifestyle dela, né, da criação de conteúdo, ela não faz. Então é só na hora de ensinar e ganhar likes ali pra ensinar. Entende? Então, eu sou skin the game. Então, por mais que eu poste 1 milhão de stories, vocês sempre vão ver o meu stories altamente, assim, dedicado. Eu só não me dedico nos stories quando eu realmente estou, assim, ou muito ocorrida e eu tenho que falar, eu tenho que mandar mensagem para as pessoas. Ou até assim, ó, eu faço uns paranauê pequenininhos só para não ficar em branco, sabe? Então, Gente, eu me sinto assim super privilegiado quando eu mando uma mensagem para Carol no WhatsApp, eu esqueço, porque assim eu sei que ela é muito corrida. Agora vocês não sabem a satisfação que eu tenho quando eu mando, essa menina me responde tipo 2 minutos depois. É muito. Olha, é motivo de orgulho, vou falar para você, porque ela é muito corrida. É uma coisa muito louca. Ô, Carol, deixa eu te perguntar. Você é a rainha dos filtros. Vocês me usam esse Instagram num grau. Acho que você tem um raio-x do Instagram. Tem gente aqui falando que você é a rainha, é a dona do Instagram. Eu a sou dona e proprietária. Costa. Eu sou inquilina, pois eu moro no Instagram. Essa aqui é a minha casa. Me fala qual é esse filtro que você está usando, que eu achei incrível. Aliás, eu tô com uma vontade de usar umas coisas diferentes assim. Acho que você vai me ajudar. Olha só, esse filtro aqui, eu gravei um monte de stories hoje no meu Instagram, nos meus stories, eu usei esse filtro aqui. Mas, inclusive, eu não sei se você viu, eu tenho o meu próprio filtro. Eu não sei se ele vai aparecer aqui agora, mas eu tenho... Carol, tem dizendo... Olha isso, Carol. Cadê você? Ai, meu Deus. Eu tenho vários filtros, Simões. Meu Deus, tem gente querendo casar com você. O Alex... Ai, eu quero casar com você, Carol. Meu Deus do céu. Que isso? Não, gente, por favor. Agora eu tô namorando. Vocês respeitam a minha história, que agora eu namoro, tá? Ser humaninho, por favor. Eu tenho namorado, tá? Agora que eu não sou mais encalhada. Não sou mais encalhada. Ô, Carol, como que é dar conta dessa agenda tão lotada, né? A gente já tá caminhando pro final, eu juro. Mas olha só, como que é dar conta dessa agenda lotada? E assim, você ficou mais confortável agora que... se bem que eu tô morrendo de saudade daquela champanhe, naqueles eventos gostosos que a gente sempre vai, né, Carol? Nem me fale. Mas esse momento que você está vivendo, que todo mundo está vivendo, quais os aprendizados que você teve? E outra, você rendeu muito nesse momento? Porque você já nada de braçada no online, né? No digital. Olha, Simões, bacana você perguntar isso, porque eu estou muito mais produtiva em questão do meu trabalho, né? Agora, com esse sistema de ficar em casa, porque eu trabalhava, a minha vida era uma loucura. Eu viajava assim 4, 5 vezes no mês para palestrar, né, em outras cidades. Então eu vivia muito em palestra, e eu não conseguia às vezes me dedicar para os meus próprios projetos. Então, esse ano, assim, a gente já está caminhando para várias coisas novas. Vai ter muita novidade para as pessoas. Então, eu não posso falar ainda, porque são projetos que estão caminhando. Mas, olha, o evento online, o Carol Me Treina Online, que depois que o evento foi cancelado, a gente só fez ele por conta de que as pessoas não podiam sair de casa, então tinha que ser um evento online. Eu não ia ter feito esse evento se não tivesse cancelado o outro. Então, a gente produziu um evento incrível. Nós vamos fazer outro evento de primeira mão, eu estou falando aqui para vocês. Na segunda semana de agosto, a gente vai fazer um evento incrível de 3 dias, totalmente online, totalmente gratuito para as pessoas que assistirem ao vivo. Nós vamos Que legal! A gente vai vender esse evento depois, mas para todo mundo que assistir ao vivo junto com a gente, ele vai ser gratuito. Então, para quem quiser ter mais acesso, ter mais informações, é só entrar no meu Instagram. Em breve a gente vai estar postando exatamente como participar. Então, eu tô fazendo várias outras coisas nos bastidores que, assim, as pessoas vão falar, meu Deus do céu, tá sendo muito bom para mim, sabe, Simões? Esse tempo me dedicando bastante. Eu tinha perdido um pouco a rotina, não foi fácil para mim voltar para a rotina de acordar cedo, de fazer exercício, porque eu me perdi durante esse processo, mas voltei e tô assim, nossa, muito bem, num flow bem gostoso, assim, produzindo bastante coisa. Mais coisas ainda para todo mundo. Que bacana.
Olha só, você pode super contar com a gente quando você quiser voltar para comentar, para falar sobre esses eventos que você vai fazer, tá? A gente adora você, seja Obrigada. subdita, a gente adora. É um bate-papo muito gostoso, flui muito, é muito legal. Eu quero dar uma voltinha aqui antes da gente terminar nos comentários, porque assim, Tá. gente, é assim uma chuva de comentário. Que coisa mais maravilhosa. Olha, muito beijo, muito coraçãozinho, gente apaixonada, é só o que tem. A Grazi tá falando que amor. A Viviane Dourado tá falando, aê! A Alana Guiza tá falando que você é uma fada, também acho incrível. Viviane Dourado tá falando, ai, que tudo. Aliás, teve uma menina que falou que, meu Deus, eu não. Você não faz ideia como eu sou apaixonada por essa menina, pelo trabalho dela. Nossa, que sensacional, gente. Não tem explicação para a admiração que eu tenho por essa mulher. Foi isso que ela falou. Eu editei, tá, gente? Mas no frigir dos ovos é isso. Olha só, Carol. Olha, o pedido ao vivo, gente, que coisa mais engraçada. Que live mais gostosa. Olha, Ai, ai. eu tô passado. Minha Não, marrota que eu tô meu namorado tá passado. aqui, o Guilherme. Inclusive, quero Meu mandar um Deus, beijo olha o pra ele, Guilherme se pra Tati, minha pronuncia. cunhada. Tire sua espada. Não, gente, não, por Deus. Legal. Ai, ai. Carol, olha só. Eu vou deixar você curtir, descansar, dormir cedo, tá? Porque amanhã a gente tem o sextou, né? Verdade. Muito obrigado. Foi impressionante o nosso bate-papo. Volte quando você quiser. Hoje a gente teve um bate-papo aqui, gente, com duas pessoas muito legais, com histórias muito diferentes na nossa live surpresa. Amanhã a gente está aqui a partir das 7h30. Mas a gente conversou com o Leonardo Latavo, da Latug, contou um monte de história bacana. Depois eu entrei de sola com a Carol Cantelli aqui para a gente conversar sobre esse universo digital que ela domina muito bem, revestimento, tudo, né? Quero agradecer todo mundo que passou por aqui, a galera que acompanha a Carol. Se quiserem voltar, a gente tem todo dia umas coisas legais aqui acontecendo, tá? Carol, volte quando quiser. Me diga, dê a sua mensagem, aquela mensagem gostosa para a gente aguentar firme nesse isolamento, porque realmente não tá fácil, né? E para a gente se despedir. Ai, gente, olha, muito obrigada. Eu tava lembrando, sabe? Foi bem emocionante para mim até receber esse convite, olhar aqui em cima Expo Revestir, porque por muitos anos da minha vida eu fui na Revestir simplesmente como uma vendedora, simplesmente como uma aluna, uma acadêmica. E hoje ter essa oportunidade de fazer, sabe, uma live com vocês, de ter esse reconhecimento do nosso trabalho, mostra o quanto o meu trabalho ele tem credibilidade e o quanto a gente quanto valeu a pena tudo isso que eu enfrentei, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as bênçãos que Deus colocou na minha vida. Então, se eu puder dar um recado, se eu puder falar para as pessoas, é para que elas não desistam do que elas acreditam que fazem sentido para elas. Porque para muita gente, o que você deseja, os seus objetivos não vão fazer sentido para outras pessoas. Como não fazia sentido para muita gente eu começar a postar, começar a falar. Mas para mim fazia sentido, porque eu sabia que eu estava acessando a vida de muita gente. Então, é não desistir mesmo. Por mais que as pessoas queiram, por mais que as pessoas tentem, não desistam do que te faz feliz. Não desistam dos seus objetivos, porque se você tiver foco, disciplina, paciência, humildade, generosidade no seu caminhar e muita, muita fé em Deus, eu tenho absoluta certeza que toda semente que você plantar, ela vai transbordar muito, muito, muito na vida das pessoas, porque maior é o fruto do que a semente que se plantou. Um beijo. Bárbaro, é com essa mensagem que eu termino a nossa live de hoje. A gente se encontra aqui amanhã, 7h30, com o nosso vinhozinho, porque amanhã é sexta-feira, né, Carol? A gente merece. Muito obrigado, gente, por todo mundo que passou aqui. Carol, obrigado mais uma vez. Volte quando você quiser. A casa é sua, tá? Obrigada, Simone. Um beijo, princesa. Até mais. Tchau.